Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor para todos. Glória seja dada em nome do Senhor. Quero passar aqui neste momento para estar saudando todos. Quero também expressar saudade que estamos dos irmãos, de estarmos reunidos juntos fisicamente, buscando o nome do Senhor, buscando a Deus, a nossa congregação. Mas quero também aqui passar essa noite para deixar uma palavra do Senhor. Se encontra no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 19, versículo 20 e o 21. E diz assim a palavra de Deus: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas aonde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles, e disse: Paz seja convosco. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, aqui nos mostra que os discípulos, depois da morte de Jesus, eles estavam todos, como diz no 19, estavam todos em um certo lugar, e todos estavam trancados com as portas, como diz, encerradas as portas, onde os discípulos estavam com medo dos judeus. Os discípulos, depois que Jesus morreu, depois que os judeus mataram Jesus, os discípulos também ficaram com medo. E eles se ajuntaram em um certo lugar e todos ficaram ali trancados, com as portas fechadas, com medo do que poderia também acontecer com eles. A gente consegue notar um pouco nesse versículo o que o medo ele pode trazer para a vida de alguém. A gente vê que os discípulos, o Senhor Jesus já tinha feito várias promessas para os seus discípulos. A promessa de morrer, mas também a promessa de ressuscitar. A promessa que ele tinha vindo para eles. Era a sua missão morrer, mas também ele ia ressuscitar ao terceiro dia. E a gente vai ver em João, Jesus ensinando muito isso aos seus discípulos. João vai registrar muito isso. Também nos outros evangelhos a gente também percebe Jesus falando a necessidade de morrer, mas que ao terceiro dia ia ressuscitar. Então o medo faz com que esquecemos a promessa que o Senhor faz para nós. O medo nos leva a esquecer da promessa ou a duvidar de que isso iria acontecer. E o que é interessante é que eles estavam todos trancados, as portas fechadas. O medo tomou de conta deles. O medo, como eu falei, ele nos faz esquecer a promessa. Como também o medo nos tira a paz. Mas o que é lindo nesse texto é que a Bíblia diz que os discípulos se trancaram, fecharam as portas, porque estavam com medo dos judeus, do que poderia acontecer com eles. Mas a Bíblia diz que Jesus se apresenta, que Jesus se coloca no meio deles. E a primeira palavra que Jesus libera sobre a vida dos discípulos que estavam ali, ele diz: a paz seja convosco. Ou seja, Jesus viu a necessidade que os seus discípulos estavam ali, a necessidade de trazer paz para ele, de trazer para ele refrigério, de trazer para eles consolo, ânimo. Jesus entra e diz: paz seja convosco. Em seguida,
Jesus, ele apresenta-lhe as mãos e apresenta-lhe o lado a qual foi furado pela lança, as mãos a qual foram furadas pelos cravos. Jesus apresenta as mãos e o lado, como que quem estivesse falando: eu não disse para vocês que eu iria ressuscitar? Eis aqui as mãos furadas, eis aqui o meu lado que foi perfurado pela lança, que assim aconteceu no Calvário. Mas eu cumpri a promessa, eu ressuscitei e eu estou aqui. A Bíblia diz que depois disso, no verso 20, a Bíblia diz que os discípulos viram o Senhor e se alegraram. O medo já não estava mais, a tristeza que eles estavam sentindo tinha ido embora. Agora havia alegria. Por quê? Porque o Senhor estava presente. O Senhor ainda está presente na nossa vida. O Senhor ainda está presente com a sua igreja. Não precisamos ter medo. Sabemos que a dificuldade sabemos que o momento está difícil, está, mas também sabemos que o nosso Deus, ele está presente conosco. Pois se ele está presente comigo, está presente com você, então há motivo de nós se alegrarmos, há motivo de nós bendizermos o nome do Senhor, há motivo de nós glorificarmos ao nome deste Deus, porque ele também fala no Salmo 23, ainda que nós venhamos andar, o salmista diz: ainda que eu passe, ou ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer medo algum, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Nós podemos até estar passando pelo vale, pela dificuldade, mas a promessa que temos é que nós não vamos ficar no vale, mas nós vamos passar, porque Ele está conosco. E para concluir, no 21, Jesus ele fala outra vez aos seus discípulos: paz seja convosco. A parte A do versículo. Ele conclui dizendo: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, meus queridos, nessa noite, receba a paz de Deus na sua vida. Receba a paz do Espírito do Senhor. Aleluia. O Senhor está presente na minha vida e na sua vida. Que nós possamos glorificar e exaltar ao nome do Senhor, porque Ele está conosco. Porque a sua presença, aleluia, como diz, ela está comigo e ela está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Receba a paz de Deus, recebendo paz em momentos de medo, momentos de tribulação e de aflição. Os discípulos estavam com medo, mas o Senhor se apresentou para trazer paz, ânimo, força e encorajá-los e enviá-los para a tarefa que assim Ele tinha prometido para cada um deles. Que Deus abençoe a todos. No nome de Jesus. Amém.